Sejam muito bem-vindos ao canal de Jogos. Você quer aprender como fazer essa arena? Então fica até o final e deixa o like porque esse vídeo deu um bom trabalho. Para fazer essa arena você vai precisar de cano PVC. Então vamos lá. Primeiramente eu irei começar pelo campo da arena. Para isso eu preciso de um círculo e eu estarei utilizando o cano de 100 mm ou 10 cm de diâmetro com um comprimento de 50 cm, mas você pode usar apenas 40. Agora eu irei marcar o cano e depois irei cortá-lo ao meio. Agora eu vou esquentar o cano para amolecer, porque eu quero ele aberto para poder ficar reto. Para isso, irei usar esta ferramenta, que é um soprador de ar quente, mas você pode estar utilizando o fogo, certo? Com muito cuidado, vai dar um pouco de trabalho, mas dá certo também. Quando você estiver amolecendo o cano, é importante que seja feito em uma superfície plana e que você tenha uma ajuda de uma tábua, para assim o cano ficar reto. Você tem que chegar o mais perto deste resultado aqui. Depois você vai ter que fazer a circunferência. Na direção que esta régua está, este cano está com 31 centímetros e vai ser justamente o tamanho do campo. Para marcar a circunferência eu tenho que saber o meio. Então eu pego os 31 centímetros, que é o tamanho que está dando, e divido por 2 e assim eu encontro o centro e logo eu marco a circunferência. Depois você tem que cortar e chegar neste resultado. Agora que chegamos na parte do círculo, eu tenho que dizer o seguinte: eu fiz duas maneiras o campo, certo? Então você vai escolher qual é a melhor maneira para você. O próximo passo é o seguinte: temos que pegar o círculo que fizemos e fazer algo parecido com o que está aparecendo na imagem. Para que isso? Para que ao colocarmos as Beyblades para batalharem, elas se encontrem no centro para assim elas se baterem. Eu encontrei isso aqui, que é o mais parecido da imagem possível, mas se você não tiver, pode procurar algo parecido para que deixe ela um pouco côncava. Mas se você estiver achando muito difícil de encontrar algo para deixar côncavo, você pode ir para o modelo 2. Agora eu pego o círculo, coloco em cima da peça e tento colocar o mais perto do centro possível. Vou amolecer usando o soprador de ar quente, mas você pode estar utilizando fogo. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá certo. Depois que a peça estiver mole, eu vou empurrar para baixo para criar a forma cônica que eu quero. Pronto, eu já terminei. Mas não saiu tão reto quanto eu queria, porque é muito complicado deixar ela bem retinha, porque eu não tenho nenhuma forma para ajudar, certo? Então ela ficou com essas ondulações, como você pode ver. Mas eu consegui chegar ao mesmo resultado que eu queria, que é o que? Deixar um pouco côncavo. Então agora vamos para o modelo 2. O modelo 2 tem o mesmo tamanho do modelo 1, certo? Ou seja, tem a mesma circunferência. No modelo 2 você vai fazer o seguinte: você vai traçar duas retas, passando pelo centro, para que assim você possa seguir para o próximo passo, que é o que? Você vai cortar uma pequena fatia desse círculo. Para tirar a fatia eu fiz o seguinte: eu peguei o centro do círculo, medi meio centímetro para baixo e fui na extremidade do círculo e medi também meio centímetro para baixo. E assim, do centro para o meio centímetro da extremidade, eu marquei uma reta como mostra na imagem. Aí você me pergunta, para que essa fatia ser retirada? É o seguinte, o objetivo é o que? Deixar ela côncava, ou seja, fazer com que as Beyblades vá para o centro para bater, não é isso? Então, eu tiro nessas fatias, eu vou fazer ela ficar côncava. Pronto, já cortei as duas partes que eu precisava. Agora um ponto importante, você não pode cortar como se fosse duas partes, certo? Você ainda tem que deixar uma parte unida, igual você está vendo agora. O próximo passo é colar essas partes. Eu utilizarei cola instantânea, mas você pode tentar com cola de cano, certo? Para secar mais rápido, usando a cola instantânea, eu estou colocando bicarbonato de sódio. Pronto, já acabei de passar a cola e olha agora como ficou. Ficou justamente com a concavidade que eu queria. Para você saber o quanto você tem que cortar de cano para poder fazer a base, você vai ter que usar essa fórmula aqui, que é a fórmula da circunferência, que é o que? É 2 vezes 3,14 vezes R. R é o raio. Olha só como é que você tira o raio. Você pega o círculo que fizemos, que deu 31 centímetros, você vai dividir esses 31 por 2, que dá 15,5. Então esse 15,5 é o raio.
Agora você vai ter que multiplicar com aquela fórmula lá de cima. Quando você multiplicar, você vai chegar ao seguinte valor, 97,34 centímetros. Isso é a conta certa da base, certo? Mas você tem que cortar passando. Por quê? Porque você tem que apregar. Eu não aconselho colar, certo? Eu aconselho que você passe mais uns 10 centímetros para assim você furar e apregar usando o parafuso. Depois que você cortou o cano, agora você vai cortá-lo ao meio. Para isso eu vou te dar uma dica. Pega a boca do cano, faça isso que eu estou fazendo, ou seja, uma circunferência no papel, recorte e divida o papel ao meio e faça o que eu estou fazendo agora. Porque assim o cano vai sair bem certinho na metade, você vai ter duas partes iguais. Você tem que fazer essa marcação dos dois lados, certo? Depois disso você vai traçar uma reta ligando esses pontos. Eu utilizei uma trena, certo? Mas se você não tiver, você pode usar uma régua. Quando você cortar, corte o mais reto possível, para assim a base não ficar balançando. Você tem que chegar nesse resultado, duas partes iguais. O próximo passo é você amolecer o cano para deixar ele plano. É importante que você tenha uma base plana e que tenha uma tábua para lhe ajudar a deixar ele plano. Eu fui esquentando o cano aos poucos porque ele esfria muito rápido e assim que eu esquento eu já coloco a tábua para ficar plano. Olha só a parte como ficou. Depois que você fez isso no cano inteiro, você tem que chegar o mais perto deste resultado aqui. Agora o próximo passo é fazer as marcações que serão recortadas para assim unir as partes. Para fazer essa reta que você viu, eu marquei uma altura de 5 centímetros com uma distância de cada uma a 20, porque como eu não tenho uma régua grande, eu tive que ir a cada 20 centímetros e marquei a reta. Você tem que fazer isso nas duas placas e tem que ter o mesmo tamanho, ok? O próximo passo é você marcar 4 quadrados, certo? Cada quadradinho tem 5 centímetros. A distância entre eles você pode escolher, mas eu coloquei 20,5 centímetros. Esses quadradinhos vai servir para unir o paredão com a base da arena. Essa parte que a seta está apontando, ela é o paredão. Ela tem 5 centímetros de altura, mas você pode colocar menos ou mais, fica a seu critério, certo? Essa altura. Depois que eu fiz as marcações, eu marquei um X na parte que eu não quero, ou seja, eu vou recortar essa parte. Você tem que chegar em algo parecido com isso aqui. Agora eu vou amolecer esses quadradinhos e quando estiverem mole, eu vou inclinar eles até chegar a 90 graus. Tem que estar desta forma aqui. Quando você for virar os quadrados, você tem que prestar atenção, porque os quadrados da base tem que coincidir com os quadrados do paredão. Chegou a hora de montar a arena. Para essa parte, você vai precisar do campo que você escolheu, ou o modelo 1 ou o modelo 2. Você vai pegar o campo e vai fazer com que a base esteja ao redor dela, para assim você fechar o tamanho certo. O campo ele tem que ficar acima da base. Você só pode apregar depois que você souber o tamanho certo, ok? Agora que você fez a marcação do tamanho que tem que ser a base, chegou a hora de você furar. Eu estou utilizando a parafusadeira, mas você pode estar utilizando uma tesoura de bico fino. Mas tenha cuidado nesse processo, ok? Não esqueça de furar os quadrados também. Lembrando que eles têm que coincidir, certo? A base tem que coincidir com o paredão. Para você prender, você pode estar utilizando parafuso com porca, rebite, mas para isso você precisa de uma rebitadeira. Também pode estar utilizando ilhós com calota, o que for mais fácil de encontrar na sua cidade. Mas dentre esses, o melhor é o do parafuso, porque fica mais fácil de tirar caso dê algum problema. Pronto, a arena está completamente montada. Perceba que o campo ela está passando da base. Eu fiz isso de propósito, já para que ela fique bem presa e assim não mexa na hora que estiver batalhando. Na minha opinião, chegou uma das melhores horas, que é a hora de testar. Eu vou começar utilizando o modelo 1, ou seja, o campo 1, e depois o modelo 2. Então, bora lá! O objetivo é levá-los pro centro, então tá dando certo.
Pronto, pessoal, deu super certo. Ficou bem apertadinho o campo, certo? Na arena. Não ficou mexendo. Agora, em relação ao campo, é o seguinte. Apesar das ondulações que ela tem, não foi problema para as Beyblades. E a concavidade, por mais que tenha sido um pouco, foi o suficiente para que as Beyblades se unissem e batalhassem. Agora eu vou trocar de campo e vamos testar. Pronto, pessoal, dá pra perceber que elas estão ficando muito onde foi feita a emenda. Isso é ruim por quê? Porque isso enfraquece as Beyblades. Mas dá sim para batalhar, até porque as duas estão passando pelo mesmo processo de enfraquecimento. Mas o objetivo foi alcançado, que é levá-las para o centro para assim batalhar. Pessoal, chegou a hora de pintar e eu vou pintar de preto, vou acrescentar alguns adesivos e estarei usando o modelo 1. Veja como ficou! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aí embaixo, comenta aí e diz o que você achou dessa arena, qual modelo você gostou, se foi o 1 ou o 2. Então compartilha para seu amigo que quer aprender como fazer uma arena de Beyblade. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!